Artigo Sinais de Evolução Espiritual, autor Pablo de Salamanca. Observando nos últimos tempos como a humanidade caminha, desde a pessoa quase anônima até os gestores de grandes empresas e chefes de Estado, pude concluir o que é ou seria um ser humano em franca evolução espiritual. A partir disso, resolvi escrever este breve artigo assinalando os sinais que identificam o evoluir num sentido humano e espiritual. Comecemos pelo campo do entretenimento esportivo, um segmento da preferência brasileira, o futebol. Se você é de algum ramo espiritualista de base mediúnica ou de alguma denominação cristã, por exemplo, mas tem apreço por algum clube de futebol, como você se sente vendo seu time perder? Normalmente, o que se nota são reações viscerais quando se odeia o adversário e se torce até mesmo para que o craque alheio se machuque e saia da partida. É verdade ou não é? Bem, quem assim age ou reage não apresenta bom sinal de evolução espiritual. E no campo da política? Período efervescente este em que vivemos. As pessoas têm seus partidos e representantes políticos como bandeiras de futebol. Paixão e ódio. Irracionalidade ao invés de razão. Então, quem está imerso nisto, mesmo que não se manifeste publicamente ou por meio das redes sociais, escondendo seus sentimentos, mas os alimentando de forma brutal, não está trilhando uma ascensão espiritual. Está preso às meras dualidades da Terra. É preciso autocrítica. Vamos expandir um pouco a visão política para além da realidade nacional. O que vemos já há algum tempo? As torcidas apaixonadas. Uns torcem para a Ucrânia e outros para a Rússia. Uns são apaixonados por Israel e outros pela Palestina e colocam a religião no meio, não enxergando os interesses econômicos ocultos por trás das ações. Uns abraçam os norte-americanos enquanto outros admiram a China. A dualidade extrema vence, quase sempre. Alguns, neste meio, acreditam-se com a razão e evoluindo espiritualmente. Não, estão cegos. Bem, agora chegamos à dimensão da religião. Quais exemplos temos visto dos líderes religiosos que estão em evidência? Fica claro, a princípio, um forte engajamento político, esquecendo-se da essência dos ensinamentos de Jesus. Não podemos esquecer que nosso país tem fortíssima base cristã, mesmo nos cultos afro-brasileiros. E a participação eleitoral dos líderes religiosos? Sempre existiu algum nível, mas agora atinge níveis escandalosos. E o interesse financeiro de parte expressiva das denominações religiosas? Outro escândalo. Normalizou-se o interesse material. Portanto, aqueles que labutam mais ativamente no campo religioso, como sacerdotes ou como seguidores, não dão sinais de evolução espiritual, mas sim de degeneração. Contudo, não vou me estender neste artigo. Se ficar um pouco mais longo, ninguém ou quase ninguém se interessará. Vamos somente relembrar do início deste vídeo e mesmo do próprio título do artigo, que se reportava a sinais da evolução espiritual. Quem acompanhou atentamente até aqui deve ter notado que não apontei diretamente nenhum sinal de evolução ou desenvolvimento do espírito humano. Estes sinais não estão em larga evidência na humanidade atual, que, segundo alguns apontam, estaria adentrando um período de regeneração coletiva.
a ilusão segue predominante. Mas, quanto aos sinais da evolução espiritual, deveríamos evitar ambições tão altas por hora quanto a isso. Precisamos, basicamente, exercitar o humanismo. Se nos tornarmos humanos, isto já é algo muito positivo e estaríamos dando os primeiros passos ou sinais de evolução espiritual. E para sermos mais humanos, talvez baste fazermos aos outros o que gostaríamos de receber. Só isso. Ok? Um abraço a todos.